quarto de século antes de Charles Darwin publicar a sua teoria sobre a origem das espécies, o jovem cientista escrevia suas ideias sobre organismos vivos como naturalista a bordo do HMS Beagle, um navio britânico que excursionava pelas águas da América do Sul com a missão de mapear os mares desta região. Quando Beagle esteve aqui em Galápagos, Darwin juntou amostras da vida selvagem e também escreveu informações na sua bitácula de viagem. Mas foi só depois, quando ele retornou para a Inglaterra, em 1836, que suas ideias começaram a tomar forma. E vários anos mais tiveram que passar para a sua teoria da evolução se tornar um dos paradigmas mais populares entre os cientistas. Desde o tempo que a humanidade foi capaz de registrar seu pensamento, o conhecimento se tornou colaborativo, portátil, sem restrições de tempo e espaço, que condicionaram a necessidade inata do homem de conhecer. E embora o sábio provérbio diga que não há nada novo embaixo do sol, vemos o conhecimento reciclar-se através dos séculos e ideias latentes por gerações crescerem e se consolidarem no momento certo da história. Darwin nasceu poucos anos antes da Era Vitoriana, que foi um período que demarcou o auge do Império Britânico. Portanto, ele nasceu num país muito rico, em um momento muito propício, e pertencia ainda por cima a uma família aristocrática. Ou seja, ele tinha todos os recursos para se tornar exatamente aquilo que ele quisesse, de acordo com as tradições da família. Darwin foi uma pessoa estudiosa da natureza, ele gostava muito da natureza, teve a influência dos pais, do pai e do avô, no caso, né? O pai era um nome igual ao meu, Robert, e o avô Erasmus, e os dois eram médicos, então eles eram dessa área. Queriam que o filho estudasse medicina, mas ele não deu certo, ele não gostava. Ele gostava de ir para a natureza, gostava de colecionar insetos, passear nos bosques. E ele era uma pessoa que fazia boa observação. Ele então, antes mesmo de ingressar na escola de medicina, ele acabou frustrando seu pai e decidindo outra coisa. Essa outra coisa, ou seja, uma outra função de prestígio naquela época, era a teologia. E o interessante é que Darwin foi estudar teologia, foi para o seminário anglicano. E basicamente quem escreveu a teoria da evolução das espécies foi um teólogo anglicano liberal. Para muitos talvez isso seja uma coisa assim absurda, mas eu imagino que ele basicamente seguiu ou respirou o espírito do seu tempo, né? O Zeitgeist, como diria Hegel, praticamente contemporâneo a ele em outro ponto da Europa, né? Ou seja, ele percebeu o espírito de sua época, com todas as condições que teve para isso, e acabou se inteirando desse espírito. Até porque os anglicanos, os teólogos da época, eles, na Inglaterra pelo menos, eles estudavam a natureza como observação da criação de Deus. Ou seja, fazia parte das aulas de teologia, do curso, aulas de história natural. Ele se concentrou nos estudos naturalistas, se entusiasmou com eles e teve professores que o incentivaram
a fazer uma viagem. Uma viagem que ele já estava planejando e poupando para realizá-la. Até que finalmente surgiu a possibilidade de se embarcar no Beagle. Em uma época caracterizada pelas grandes travessias britânicas ao redor do mundo, o sonho de muitos era conhecer as maravilhas ocultas além do horizonte. Mas, seja por ambição ou curiosidade, a viagem não era garantia de sucesso. Seria o vento das experiências, as tormentas da subsistência e os calmos entardeceres da reflexão os que poderiam despertar no viajante certo o necessário para pensar além do paradigma do seu tempo. Em dezembro de 1831, ele achou uma perspectiva nova para ele, foi uma grande aventura de 5 anos de viagem no navio, o Beagle, né, o cão de caça, e o comandante era o Fitzroy, e eles rodaram todo o continente sul-americano, toda a costa do Oceano Atlântico, passando pelo Brasil, indo à ponta da Argentina, rodando o Estreito de Magalhães, subiram e foram até Galápagos depois, já tinha passado alguns anos. Lá ele fez um estudo interessante dos animais que estavam lá, das tartarugas gigantes. As ilhas são características de uma diversidade biológica muito interessante. Depois ele rodou também, foi até a Austrália, toda aquela região lá da Ásia, né? Então ele fez uma viagem muito cansativa, desgastante. Ele passaria os próximos quase 5 anos, basicamente pelo mundo, né? Mais famoso, Galápagos, esteve na Austrália, esteve no Rio de Janeiro. Galápagos basicamente foi o local que ele mais gostou. E eu imagino que um garoto, porque ele não tinha muito mais do que 22, 23 anos quando embarcou no Beagle, e fascinado por todas aquelas ciências que ele estudava, então ele entrou como um garoto cheio de curiosidade que agora poderia desvendar o mundo e fazer os seus desenhos, as suas observações. Acho que o Beagle para ele significou talvez liberdade. Quando Charles Darwin visitou as Ilhas Galápagos em setembro de 1835, seu diário registra anotações de um jovem que não aparenta estar muito feliz por estar aqui. De fato, quando desembarcou na ilha de São Cristóvão, a descreveu como algo parecido com o inferno. O lugar pode ser comparado a como imaginamos que seriam as regiões cultivadas do inferno. Enquanto ele começa a percorrer as outras ilhas do arquipélago, o espírito do diário começa a se animar. Mas ainda parece que o maior interesse de Darwin era quais animais eram comestíveis. As jovens tartarugas servem para uma suculenta sopa. Do contrário, sua carne é, para mim, uma comida indiferente. Embora as tartarugas tenham tido um papel muito importante na construção das ideias de Darwin, foram os tentilhões a figura principal da construção da teoria da evolução. Por isso, é muito surpreendente e interessante ver que Darwin, nas suas anotações na sua passagem pelas Ilhas Galápagos, mencionou os tentilhões somente uma vez. A viagem do Darwin, ela foi, sem dúvida, o lugar onde ele começou a elaborar as suas ideias. É interessante que, conforme a ciência vai se popularizando, algumas ideias vão se tornando uma caricatura. Como uma caricatura?
É comum as pessoas, por exemplo, pensarem que Darwin, quando chegou nas Ilhas Galápagos, né, ele encontrou lá os famosos tentilhões, que são as aves, né, com os diferentes bicos, que ele chegou a essa conclusão, né? Sem dúvida, ele passou por lá, fez essas observações, né? Mas na realidade foi todo um processo, né, de registros das diferentes coisas que ele estava fazendo, da vegetação do continente, né, do que ele conhecia na Europa, do que ele observou na América do Sul, né, que levou a ele pensar nessas explicações, nessa formulação, vamos dizer assim. Tá? Com certeza não foi o determinante. As ideias de Darwin não começam com Darwin. Se a gente voltar à história, Anaxímenes, no 6º século antes de Cristo, enfim, pré-socrático, assim como Lucrécio, no 1º século antes de Cristo, já tinham uma ideia que os animais evoluíam. E Aristóteles, no 3º século antes de Cristo aproximadamente, já havia escrito a respeito de evolução das coisas imateriais até o ser humano. Ou seja, então a ideia de Darwin ela não se mostra totalmente nova. Contudo, o fato de Darwin viver onde viveu, na época em que viveu, escrevendo como escreveu, para o público que escreveu, potencializou aquilo que já existia, obviamente por ter sido escrito por ele, que foi um grande observador, um grande cientista e ao mesmo tempo um teólogo. Ou seja, se alguém gosta da temática ciência e religião, em Darwin você encontra um prato bastante cheio, com todos esses elementos. Buscar no visível respostas para o invisível. Afirmar que é absoluto aquilo sobre o qual não podemos mais do que especular. Falar de nossas origens é muito mais que ir atrás da pergunta de onde venho. Tem a ver com quem eu sou e para onde eu vou. Ao voltar de sua viagem, Darwin ainda teria um vasto caminho a percorrer no desenvolvimento de suas ideias. Investigações, consultas, escrever e reescrever, buscando a forma correta de capturar o que passava por sua mente de naturalista. Mas será que, como teólogo, era também consciente do impacto que sua teoria poderia ter no que ele dizia crer? Quando ele volta à Inglaterra com uma quantidade enorme de dados recolhidos, de amostras recolhidas, então lá na Inglaterra ele começa a fazer o estudo, com um plano de escrever sua teoria, mas demorou para escrevê-la. Simplesmente escreveu alguns artigos, mas demorou muito para escrever sua teoria. Escreveu o que escreveu, só que sem absolutamente nenhuma ideia, penso eu, de confrontar a religião posta, de questionar Deus, de questionar os postulados teológicos, de questionar a igreja anglicana, a rainha, qualquer coisa assim. Não. Ele, enquanto naturalista, que se tornaria, enquanto teólogo, para o qual estava estudando para ser, dentro do espírito de sua época e seguindo os passos dos seus professores, precisamente quis estudar a grandeza da criação de Deus. Então, o que fizeram com Darwin, depois de Darwin, talvez foi algo bastante violento em relação às interpretações distintas de sua teoria. Tanto é verdade que Darwin, ele tinha plena consciência de que a publicação de sua obra, que aconteceu só em 1859, ele nasceu em 1809, ele já tinha uma certa idade, né? Então, ficou cozinhando bastante tempo até que ele publicasse. Ele não queria publicá-la porque ele já imaginava que algumas alas mais conservadoras da igreja e talvez mesmo as mais liberais pudessem apedrejá-lo, mas ele foi convencido
acabou publicando o texto e, bom, deu no que deu, né? O que incentivou a escrever rapidamente, passados os 20 anos, é que teve outro, um cientista chamado Wallace, que escreveu todo um artigo que incluía a seleção natural e chegou às mesmas conclusões que Darwin havia chegado e não havia publicado. Assim se desesperou e, com ansiedade e angústia, chegou a se comunicar com o geólogo Lyell por causa disso, para lhe pedir conselhos, e conversaram com Wallace e chegaram num acordo. E então Wallace esteve plenamente disposto, porque já havia conversado com ele antes e não tinha a intenção de fazer o plágio, senão que ele tinha descoberto outros caminhos que o levavam a ideias similares. Então ele lhe deu tempo para Darwin se sentar e escrever. E isso, obviamente, o levou a acelerar o processo de colocar todas as suas ideias no livro de Origem das Espécies, conhecido como Origem das Espécies e a Seleção Natural. E esse livro, em um só dia, vendeu em torno de 1.500 exemplares em um só dia. Era impressionante a expectativa que havia na população, com certa cultura, que conhecia o que já lhes havia chegado, informações, mas queriam conhecer quais eram as distintas ideias de Darwin. Basicamente, o texto que Darwin escreveu em 1859, que em resumo é basicamente a seleção das espécies, né? A evolução das espécies, você tem lá um nome que é bastante comprido em inglês, né? Mas basicamente essa obra lhe deu fama, lhe deu a imortalidade, lhe deu cadeiras em circuitos fechados de ciência e se tornou, em pouco tempo, um paradigma. Conhecimento, busca pessoal que se estende até se tornar social. Uma ideia simples que cresce até se converter, interagindo com o contexto de uma sociedade e de um tempo histórico que se combinam, estabelecendo um momento propício para a aceitação de uma ideia. Ou, como diria o sociólogo húngaro Kármán Heim, todas as ideias sempre são de alguém, mas elas se desenvolvem quando existe um contexto social favorável para a aceitação dessa ideia. Charles Darwin, ele viveu numa época no qual a questão religiosa e econômica tinham duas características muito importantes para o nosso entendimento. Dentro da teologia inglesa, né, no qual ele tinha bastante conhecimento, uma vez que ele iniciou até a sua formação teológica, a ideia da teologia natural era uma ideia muito forte. A ideia da teologia natural era uma ideia de que nós poderíamos conhecer Deus através da natureza. E um dos argumentos, né, mais defendidos era justamente a ideia de Deus como um relojoeiro, né, no qual teria construído, criado cada uma das coisas de uma forma que nós poderíamos, né, encontrar provas da existência de Deus. Na realidade, a teologia natural era mais do que uma ideia de uma prova da natureza de Deus. Era a ideia de que, ao estudarmos a natureza, nós encontraríamos o sentido de Deus, o que Ele queria nos ensinar. Tá? Essa era uma ideia bastante forte, embora não necessariamente que fosse um contexto que todos concordassem com essa ideia. Nos dias de Darwin, estava na moda acreditar que Deus provavelmente existia, mas não interagia no mundo. Então, não teria nada no mundo que precisaríamos de Deus para explicar. Agora, Darwin olhou para o mal na natureza. Ele viu animais matando outros, viu animais sofrendo e morrendo.
viu parasitas. E ele pensou consigo mesmo, se Deus é o Criador de todas essas coisas, então ele não é um Deus muito bom, porque ele está usando o mal para cumprir seus propósitos. E Darwin foi influenciado por um colega chamado William Paley, que escreveu um livro chamado Teologia Natural no ano de 1802. E Darwin nasceu em 1809. Quando ele foi para a universidade, estudou o livro de Paley. Ele até disse que foi encantado. Ele gostava do livro de Paley. Mas Paley, acredito eu, foi longe demais. Paley disse que cada detalhe de até um inseto foi cuidadosamente formado por Deus especificamente para aquele inseto. E isso não deixava espaço para nenhum tipo de variação ou adaptação que nós encontramos na realidade. Mas Darwin cresceu com a ideia de que a Bíblia nos ensina que Deus criou cada detalhe. E isso significaria que Deus criou os parasitas, e que Deus criou as doenças, e que Deus criou a morte e tudo mais. E Darwin simplesmente não acreditava que poderia existir um Deus assim. Então, uma das motivações da sua teoria era tentar exonerar Deus para livrá-lo, para não acusar a Deus. É quase uma motivação nobre. Darwin queria defender Deus, deixá-lo de fora, para que Deus não fosse o culpado por todo esse mal. Havia bons argumentos, por um lado, da adaptação dos seres vivos aos lugares. Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser considerado, porque era algo que vários naturalistas em várias partes do mundo já haviam observado, E ele acaba dando um sentido para que os seres vivos se adaptem ao ambiente. Por outro lado, do ponto de vista das transformações, o final do século XVIII e início do século XIX, até ainda ao longo do século XIX na Inglaterra, foi marcado pela ascensão do capitalismo industrial. O capitalismo industrial foi um processo de mudança muito cruel, porque ele criou uma transformação não só na forma de produzir, e essa forma de produção estava ligada com toda uma estrutura de sociedade. A questão da ideia da luta do mais apto foi muito entendido como a luta do mais forte. E existia no sentido físico. E daí começam a surgir uma série de desdobramentos de outras pessoas que defendiam a concepção capitalista, industrial, da competição, indicando que as ideias de Darwin estavam dando sustentação àquele aspecto. Mas, na realidade, ele só estava refletindo o aspecto da própria sociedade. O século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. O século XIX é o século da história, por exemplo, dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, das grandes histórias documentais. É o século da arqueologia, é o século da biologia, é o século que vai ver o despontar da psicanálise, enfim, que vai encontrar o apogeu no século XX. Ou seja, é o século em que efetivamente a ciência passa, entre aspas, a supostamente destronar a teologia, enquanto talvez possa usar o termo modelo para explicar o mundo. Um mundo que concebemos através dos nossos sentidos, mas que não se limita a eles. Uma realidade que ansiamos explicar por completo, embora nosso conhecimento não seja mais que uma fração. E na tentativa de ignorar nossa deficiência, superestimamos nossa vigência, transformando ideias em crença e interpretação em filosofia. É no seu contato com a orgulhosa mente humana que os parciais se tornam absolutos. As hipóteses trabalham como paradigmas e a fé obtém um novo sentido. Um pouco mais tarde, no mesmo século XIX, Nietzsche
em seu livro A Gaia Ciência, falaria sobre a morte de Deus. Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto 3 vezes. Nós o matamos. E fala dos templos. Ele cita a situação, talvez, religiosa ou social da Alemanha no século XIX. Se você tomar, por exemplo, Karl Marx, que vai escrever nessa mesma época também, interessante, Nietzsche nasceu em 1844, o que para nós é uma data bastante significativa. E Karl Marx escreveu, nessa mesma época, que a religião é o ópio do povo. O ópio é basicamente um anestésico, né, contra a dor. Então, bom, para as pessoas fracas e oprimidas, então a religião é um excelente remédio contra a dor. Tudo isso para exemplificar que o tempo em que viveu Charles Darwin era um tempo de, quem sabe, uma mudança de paradigma. Ele nasceu logo depois da Revolução Francesa, quando as ideias bonapartistas estavam tentando tomar forma na Europa e as aristocracias lutando fortemente contra isso. E ele ali, um inglês que tinha acesso a boa parte das ciências do mundo, porque afinal de contas, além de ser rico, ele tinha esse interesse. Então ele foi influenciado por tudo isso e, como eu disse antes, talvez ele não teve essa ideia de destronar Deus. Mas eu não imagino que ele imaginava que aconteceria o que aconteceu depois com a sua teoria. Mas então, o que foi que Darwin realmente quis dizer? Será que estamos compreendendo ou aplicando corretamente todas as implicações da sua teoria? Ou será que este é mais um exemplo de uma hipótese que perdeu o rumo em mãos erradas? Nesta nova temporada do Origens, te convidamos a percorrer as Ilhas Galápagos, conhecer suas maravilhas, descobrir seus mistérios e analisar as verdades e mitos do arquipélago que revolucionou a forma que Darwin e muitos outros interpretam suas origens.